bem divertido que cheguei, fizeram essa ampliação da noção de saúde através do seu encontro do trabalho e os três médicos ativos todos se enfrentaram a essa situação de trabalho que é bem especial, que é o terrorismo, a situação de trabalho. Claro que não é o setor da mulher pesado, no primeiro momento. A dificuldade, o interesse será de extrapolar o que aprenderão, o que elaborarão ao contato da situação de trabalho bem interessadas, extrapolar todo o trabalho humano. Os três que quase não se produziram fizeram a mesma experiência através da sua vida de se afetar nessas situações onde o ser humano parece completamente sujeitado às normas muito precisas, muito no tempo, no espaço dos gestos, normas que foram conhecidas por outros, as pessoas que fazem o trabalho. O primeiro desses médicos ativos é o professor Alain Pister, não sei se você pessoas aqui conhecem, mas somos o criador da economia, que se chama humanidade ativa, e que, como seu equipe, sai dos laboratórios, para atraído por forças sociais, por trabalhadores, em lugares onde havia problemas. E aqui descobriu, com seu equipe, Jacques e outros, que nunca uma concentração universal que ultrapassa realmente gostava do trabalho norte-americanista, que nunca o que foi o gesto, a atividade, o gesto, o trabalho que foi concebido por outros, nesse caso muito preciso, muito rígido, nunca corresponde, que seja o trabalho prescrito pelos economistas, nunca corresponde ao que realmente acontece nas postas de trabalho. Tenho aqui uns dados que demonstraram. É um descobrimento que é fundamental, porque aqui nos sobrevivemos a questão, mas o que acontece? O que acontece ante as normas, essas normas prescritas, tão rígidas, tão rígidas que não se pode imaginar que um ser humano pode fazer outra coisa do que foi, parece tanto rígido que parece impossível fazer. E, aqui vem, o que passa entre o trabalho prescrito e o que nós chamamos renormatizações, porque claro que há normas intensivas que são, nesse caso, prescrições
qualidade dos registros, da ordem das operações, do espaço ocupado das seleções completas e diferentes, o que basta? O que acontece? Há muitas coisas que nos ocupam, que acontecem com uma pessoa, o corpo, a inteligência, e como conhecer, se for verdade, como conhecer o que acontece sobre uma cadeia de produção, se não podemos antecipar o que é realmente feito. Foi a primeira aula, a primeira lição, o primeiro ensinamento, outro é um médico italiano que se chama Ottone, que bem parecido com o Brasil, mais do que na França, porque como pessoa do sindicato da metalurgia, Torino, trabalhei com essas pessoas sobre a questão do ambiente de trabalho, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre o trabalho, e daqui convidou os científicos, que chamam institutos escreveram com colegas um livro fantástico que se chama O Descobrimento da Experiência Operária. Quando vimos esse livro, percebemos até que ponto a diferença entre o que já foi formalizado e preparado é diferente da vida dos povos, das pessoas, da inteligência, da cultura. Vou jantar sobre as minhas e foi para nós uma força considerável para nos conduzir a dizer: nós, o trabalho não se escapa, o trabalho é uma coisa tanto difícil, tanto complicada. Temos que encontrar outros modos para tocar essa complexidade, para mitigar a realidade. E o terceiro medida foi bem diferente que um filósofo, foi um pouco se chama Jorge Monteiro, não sei se você conhece, sua obra é bem traduzida. Aqui tem um pequeno livro que se chama Escritos sobre a Medicina, que é traduzido no português, que é bem importante para esse trabalho. E na patologia escritos sobre a medicina mais interessante sobre a questão da saúde, sobre a necessidade de tratar a saúde, não só como um objeto puramente técnico, mas como uma saúde que sempre é contextualizada. Trabalhou na sua preocupação principal, mas às vezes escrevemos sobre o trabalho humano exatamente encontrei situação para trabalhar através do desenho, um colega dele que se chama Jorge Fernand, criador da sociologia do trabalho de França, e que escreveu uma grande obra que se chama Problemas Humanos do Trabalho Industrial, e que é a proposta do trabalho televisado. E ele diz que
traduzir que não é possível que a resistência ao teologismo, que é uma concentração do Jorge, é uma coisa que é filosoficamente necessária, que porém não é possível viver uma situação de vida, uma situação de trabalho, não é possível viver o próprio sentido do que é a vida, uma situação de total execução. Para resumir, se retorno os dois primeiros, o primeiro, podemos dizer que o seu descobrimento é que o trabalho é impossível. Para mim é uma fórmula absolutamente geral, que ultrapassa toda a situação do trabalho, além do terrorismo, é impossível que a atividade do trabalho, que o trabalho humano seja por a execução. O grande princípio da sabedoria é impossível. Por quê? Porque há muitas coisas que você não se pode encontrar nem numa situação de trabalho que seja por a execução de normas que foram concebidas anteriormente por outras pessoas que a pessoa. E, de outra forma, Jorge Campbell nos fala que não é tanto impossível. É verdade que Jorge Campbell fala que todo meio de vida, inclusive a função, o meio de trabalho, é sempre infiel, sempre infiel. Por isso, é impossível que fazer cumprir uma tarefa ministerial seja por a execução, porque temos como seres humanos nessa situação que nunca é parecida com outra, sempre temos que tratar esse ninguém fará a pessoa honesta por se tratar esse descarte entre o previsto e o que não é estandarizado, o que não é posição dentro do trabalho. E, do outro lado, Campbell nos ensina que o trabalho humano não se pode viver como pura execução, por uma preocupação que não se pode infinitamente, que a vida humana sempre busca propor as suas normas de saúde, qual trata pode escapar, como pensamos agora essa sequência de suicídios do trabalho que conhecemos na França, quero dizer que há momentos em que o meio de trabalho se torna inviável. Bom, acho que isso nos confirma essa impressão que o trabalho é uma coisa muito complicada e que daqui temos que tirar implicações sobre muitos campos, por exemplo, sobre a questão dos valores. Por quê? Dois pontos. Por quê? Porque se
temos que, como vamos retratar, como vamos retrabalhar essa questão. Isso é uma história que nos remete a nós mesmos. Quando nós fazemos escolhas, sempre referência aos valores. Sem valores não podemos escolher. Isso quer dizer que dentro do fator mais minúsculo do trabalho tem a presença de valores que eu chamo de nível humano dentro disso. E a outra indicação que me vem também é como organizar o trabalho. Se o trabalho for tão complicado, se o trabalho por uma parte sempre vem encantado por uma parte, como organizar? Como fazer? O melhores expertos, especialistas, qualquer bons especialistas, não podem fazer o que é possível, antecipar os escolhas que serão feitos aqui e agora. E para a ecologia, a atividade de trabalho é um conceito central para nos ajudar a conhecer, a analisar o trabalho, para nos ajudar a pensar mudanças transformações no processo de trabalho. Acho que seria interessante se tu pudesse explicar para a gente um pouco, né? Por que a atividade de trabalho é um conceito fundamental na ecologia e no que ela pode contribuir para conhecer e analisar o trabalho. Esse conceito de atividade foi uma ideia dessas pessoas. Poderíamos acrescentar que uma pessoa com Paulo Freire nos teria conduzido também nessas conclusões. A audição da obra que conhecemos muito, a frequentar o Brasil, agora percebo até que ponto há questões bem estreitas sobre a filosofia geral. Mas tanto os economistas que eu mencionei, como o próprio Guilherme, falaram da atividade. Mas os economistas da atividade, eu sei que aqui há um economista que se definiu como heterodoxo. Desculpe. O que acontece entre as normas que nos encerram, que antecipam todos os atos do evangelho humano, além do trabalho? Vivemos num mundo de normas e toda a vida social é cheia de normas. Não podemos viver sem normas. Mas no mesmo momento, cada agir humano é um momento que negocia com as normas. Porque a conclusão que podemos tirar dos processos teóricos realizados, claro que podemos dizer mesmo todo o ato da vida humana. As normas não são exatamente as mesmas. Nós vivemos num mundo de normas. E o agir humano sempre tem que negociar aqui e agora, num mundo que sempre é infiel,
dramática de justiça. Dramática de justiça quer dizer que na qualquer situação de vida, especialmente no trabalho humano, nessa situação do trabalho humano tem consequências estratégicas, políticas, sociais, econômicas. Nós sempre temos que arbitrar dentro de nós, entre o jurídico para os outros. É um termo complicado. Todos esses termos são os problemas do que surgem. E o jurídico para os outros, no caso do processo integrado, claro, sabemos que nós, nas situações muito menos prescritas, como por exemplo no setor de cuidar, temos que arbitrar entre as normas e decidências que para os outros e o que vamos fazer nós como sujeito singular. Acho que daqui consideramos o conceito de atividade como um conceito central, como um conceito antropológico. Acho que somos seres de atividade. Quer dizer que viver é sempre ser atravessado de debates teóricos. É sempre debates teóricos. Sempre entre normas que nos decidem, que podem ser de vários tipos, legais, técnicos, organizacionais, mas que se, digamos, os poderes, as forças, que se entrecruzam e debates teóricos, porque para viver, para fazer uma coisa, no meio infidel, no meio que não viver, que não pode ser imposto a nós de maneira absoluta, temos que sempre conduzir um momento de procedimento de material. Acho que a atividade humana se torna sempre essencial, um lugar permanente de debates teóricos. Claro que dentro do trabalho, da gestão do trabalho, essa competição tem muitas consequências, como disse se nos aproximamos com o como disse como gerir o trabalho humano, se nos consideramos como fala que é a entidade que é o centro, parece essas ideias econômicas. E o corpo, será a inteligência, será todo. Por isso eu falo de corpo sim, que atravessa a inteligência, a cultura, o campo dos valores e o mais biológico entre nós, que estamos a falar de uma encaixamento. Por isso colocava a questão epistemológica, que ciência pode se apoderar-se dessa atividade. Não vamos julgar todas as ciências humanas e biológicas têm que contribuir a esse conhecimento. Eu acho que esse debate sobre atividade nos remete, como estamos falando, a uma reflexão sobre a gestão. Qual a gestão possível? Gestão de recursos humanos, é gestão de pessoas. De que gestão a gente fala? É gestão num lugar que se ocupa um cargo? Que gestão é possível? Então a gente tem aqui pessoas que tanto atuam na gestão em saúde, como
funções de coordenação, como pessoas também que fazem a sua gestão cotidiana no trabalho. Acho que eu gostaria que, se tu pudesse falar um pouco mais sobre isso, sobre a gestão, pensando um pouco em como a gestão pode contribuir para o que a gente fala muito, que é o desenvolvimento de competências no trabalho. Qual a relação entre gestão e produção de competências? E como a gente pode definir competências para o trabalho, competências no trabalho? Eu vou definir a relação entre as práticas. Acho que sobre essa questão da gestão do trabalho, escutar hoje, acho que o João trabalha muito, não é? Porque você trabalha muito sobre a maneira de repensar a gestão do trabalho. O que eu costumo dizer é um pouco mais geral. Eu estimaria a gestão do trabalho e a gestão no trabalho. Como vocês sabem, a gestão se torna como uma disciplina no campo autónomo no campo das ciências humanas, escola de gestão, ciência da gestão das equipes. Agora se multiplicam especialistas na gestão. Acho que é criar um problema. Porque se o que dizemos sobre a atividade humana de competências enormes for mais ou menos justo, nós estamos obrigados a constatar que todo o trabalho já é gestão. Uma gestão difícil, uma gestão múltiplas arbitragens que atravessam todo o sucesso, memória, inteligência, todo o trabalho, mesmo o mais simples, não existe trabalho simples. Vimos como os médicos atípicos, mas todo o trabalho humano sempre tem que fazer a arbitragem e bater entre as normas técnicas, as leis, as normas da empresa, as normas organizacionais, as normas dos organogramas, as normas diferentes, que são normas, as normas da organização coletiva, as normas que a gente se dá, se deu a necessidade de fazer, de agir, de cumprir uma tarefa aqui e agora. É uma gestão, uma arbitragem. Acho que desde que uma pessoa que tem a responsabilidade de gestão oficial, que tem que existir, gestão da administração. Bom, se ele não tomar em conta que as pessoas de cujas ela é responsável, não seres que desenvolvam sempre micro, não visíveis, de debates de normas, claro que não pode dar eficácia à saúde. Bom, as coisas talvez não cumprir-se, mas não bem-estar, não com saúde, não com um clima ruim. Claro que admitir que temos que a gestão, podemos dizer, toda a gestão oficial, toda a gestão do trabalho, quer dizer, com a responsabilidade, a responsabilidade oficial, por uma parte, é uma gestão de gestões. Quer dizer, temos sempre que gerir as gestões das pessoas que elas mesmas geram.
Por isso, tentando promover o que já você tentava fazer, que me sentimos muito, o que chamamos ergogestão. Ergogestão quer dizer como a gestão social vai se transformar, não completamente, porque uma gestão tem a responsabilidade de assumir, tem construção que vem em cima, tem a responsabilidade de prevenção, mas como pode se transformar a gestão desde que o gestor sabe que percebe que até que ponto as pessoas da equipe já sentem problemas complicados com milhões de problemas que o gestor registra. Isso me parece essencial, porque aqui nós enfrentamos grandes dificuldades nas questões sociais, nas políticas. Claro que sim, essa ideia da cogestão vai se enfrentar à hierarquia, ao poder, e mesmo às soluções de poder saber. Porque claro que nessa situação temos que repensar, como se diz em Alemanha, a maneira de fazer as coisas, de retrabalhar as coisas. Quer dizer que não é uma posição confortável pelas coisas. É uma posição que pode tornar mais, de um lado mais confortável, do outro lado mais desconfortável. Isso para a questão da gestão. E me parece que, para voltar à questão da saúde, a questão do cuidado, cada um tem as pessoas que pessoal, os equipes de gestão da família, são pessoas que têm seus próprios valores, como fazer um trabalho, como comunicar, o que propor, como ganhar. Mas, sempre tem seu próprio trabalho de justiça. Mas o cuidado é mais do que os trabalhos, podemos dizer um outro trabalho de justiça. Porque o paciente, porque a família, são também pessoas que têm a sua própria trabalho de justiça. A grande dificuldade das profissões da saúde, me parece, sobre um encontro de problemáticos que envolvem uma campo através de artesanatos, grandes valores sociais, porque encontro o meu semelhante, as questões bem comuns se colocam cada vez que se encontra trabalhando em cima, me parece uma especificação. Entendo que essa obrigação tem que se desenvolver através dos seus modelos, dos seus futuros, o esforço de dar visibilidade ao seu trabalho, através dessa função de apoio que nós temos que ensinar, mas a necessidade. Particularmente, acho que, como agora, o cuidado das pessoas idosas, que coloca muito essa questão do
porque de manhã, mas como apelo aos outros que vão fazer. Sobre as competências, sim. Na gestão do trabalho, o conceito europeu é muito utilizado, mas se o trabalho é essa coisa tão complicada, o que quer dizer ser competente? Isso nos obriga a trabalhar esta questão. Claro que os graus de competência não podem aproximar bem essa competência para ser possível. Parece que responder a essa pergunta, o que quer dizer ser competente numa situação de trabalho? Acho que é verdade para toda a situação de vida. Eu falo de competência a viver, para viver. Espero que numa situação de trabalho tenha um sentido mais estreito. Mas todos os indivíduos, em qualquer situação, vamos ter essa crítica. Então, é competente. O que quer dizer? A meu ver, quer dizer que temos que. Eu diria que a competência tem dimensões completamente heterogêneas. Não podemos colocar, somar elementos de competência, porque não estão sobre neste nível. Então, a meu ver, parece que a competência tem uma dimensão que é uma dimensão bastante fácil de identificar. Lembro que o senhor Henrique Castilho falou de competências. É muito interessante. Que tem uma dimensão de saber clássico, saber formal. Se você quer ser advogado, você tem que estudar direito, quer dizer um saber estudado, formalizado, à distância de uma situação real, aqui e agora, é necessário. Se você quiser ser engenheiro, informática, você tem que aprender matemáticas, os procedimentos, aprender uma língua estrangeira. É uma dimensão da competência que é absolutamente necessária. E que se pode aprender à distância. Eu digo, em desaderência da situação de segurança. Pelo conceito, nós vamos se ter uma presidência quando não é diretamente sujeito a uma situação totalmente segura. Senão não é conceito. É uma dimensão de toda a competência. Mas acho que tem outra que é totalmente diferente, porque por uma parte é o contrário. Uma pessoa competente também. Depois temos que falar de perfil de equipe que vai ter que misturar perfis. Mas você, se uma pessoa competente, de outra maneira, uma pessoa que conhece bem, por exemplo, a instalação,
a história é uma dimensão profundamente histórica do saber. É um saber completamente diferente do primeiro, porque só é relevante numa situação singular, através de uma história que não é a história do outro lado, desde que fosse o serviço doméstico, o serviço do cirurgião médico, então, o hospital não é a mesma história, o mesmo serviço, e, contrariamente à primeira dimensão, que é intelectual, que são conceitos, a segunda pode ser mais ou menos a situação, mesmo pelo corpo psíquico. São de coisas diferentes. Para os mesmos se pode entender que uma chama de competências será a capacidade de fazer o vai-vem entre a primeira dimensão e a segunda. Mas acho que tem uma terceira dimensão que é totalmente diferente. Uma pessoa pode ser mais ou menos competente, existir uma relação que tem valor com sua instituição, sua empresa. Se nossas atividades são sempre atravessadas de debate de normas e que todo debate de norma só pode ser decidido através da presença entre os valores, que é através dos valores de normas. Claro que a questão do valor é essencial dentro do trabalho. Se as valores que guiam, que norteiam a organização, os objetivos da empresa, a maneira de fazer, a maneira de viver o trabalho, se opõe à nossa maneira de considerar o considerar o comum, não vamos ser competentes por sua situação de integridade, as normas de tempo de resposta de maneira de não gastar tempo, que dá ao contrário de informar ao cliente. Bom, claro que essa questão de dados tem valor essencial para o desenvolvimento. Bom, são três dimensões completamente diferentes. E acho que a última, a quarta, será essa dimensão que falamos, por saber trabalhar que sempre trabalhamos juntos, mas acho que não é bem diferente dos outros. Acho que volto aos perfis numa situação, numa instituição de saúde da família, as pessoas não têm a mesma intimidade, não têm os mesmos saberes, não têm a mesma atenção para o problema. Numa situação e não têm a mesma relação de valor com a instituição. Me parece que essa expressão um pouco excêntrica ou esquisita, de saber trabalhar com o saber, você poderia ter a capacidade de criar o respeito de saber que todos temos um perfil de competência diferente e que numa equipe temos que articular e completar os perfis de competência.
respeita outros perfis de competência do seu mesmo. Acho que aqui, bom, aqui se refere a essa complexidade. Cada um tem que, aqui voltamos a esse conceito de atividade. Atividade me parece sempre uma sinergia difícil, pois improvável entre esses diferentes níveis. Nunca é simples de fazer, alterar esses, e podemos ser colocados em dia. Por os princípios de trabalho, impossibilidade de fazer essas coisas. A atividade pode ser uma doaria, mas sobretudo em expressão de trabalho, o esforço para mais ou menos fazer uma sinergia entre os comportamentos diferentes. Não é simples. A gente poderia dizer que a atividade de trabalho é aquilo que está entre o que está prescrito e aquilo que é efetivamente realizado. Tudo que acontece nesse movimento que vai transformar, que vai fazer com que o trabalho aconteça. Não é? E que a atividade ela está, em geral, invisível para a gente. E que a gente precisa buscar formas, inventar formas para poder de fato conhecer como que o trabalho efetivamente se realiza. E aí é conhecer as dramáticas que acontecem. Obrigada, queria fazer uma resposta sobre isso, não? Exatamente. O drama do trabalho é que esse esforço de sinergia, os invisíveis, completamente interno. E aí é como tornar visível o que de fato a gente faz, né? Como tornar visível a atividade de trabalho. Eu acho que a gente podia abrir aqui, se alguém está assistindo, quiser intervir nas questões, acho que seria bastante oportuno. Então, como a gente combinou sobre isso, né? Mais de trazer uma questão pontual para ser conferido, talvez um diálogo aqui nos ajudasse ele, sobretudo, né, a colocar as questões inclusivas, refletindo sobre o trabalho, deve ser mais propício esse tipo de conversa. Né? Eu estava pensando aqui sobre isso. Eu coordeno uma política de humanização no SUS, no Ministério da Saúde, e a política de humanização ela toma seus princípios na sua base discursiva e nas suas operações um conjunto de questões que o senhor aqui bem levanta. Né? Mas eu queria que talvez a gente pudesse retomar essa ideia, que é o tema da infidelidade, né? No sentido que o senhor coloca aqui, que todo trabalho ele é necessariamente infiel. Ou seja, parece que não tem escapatória humana, da dimensão humana, de que todo trabalho, uma vez prescrito, ele é transformado em alguma coisa ou outra, porque aí interage com um conjunto de situações, de valores, de condições que vão alterando o trabalho. Né? Como é que a humanidade foi lidando com isso? Né? Tomando essa dimensão, que ela não é desconhecida no curso do Fractal, mas no curso do Fractal, nós desenvolvemos uma série de teorias que elas foram singularmente no sentido de controlar esse trabalho. Se o trabalho é fiel, se o trabalho que eu desejo que o outro, o trabalho que necessita do outro, né, é um trabalho que ele vai ser modificado por esse outro trocar o seu corpo, né, a trabalhar, ele vai ser modificado, o capitalismo inventou uma certa dramática de gestão do trabalho, que é o controle. Né? Eu estou na matriz terrorista, que o senhor fala, né, o terrorismo fordista, que foi ali, então, colocando uma série de processos de normatização do trabalho, inclusive criando uma figura para fazer esse controle, que é o supervisor. Né? E nós bem conhecemos isso, quer no campo formal do trabalho, quer no campo da saúde. Nós utilizamos dessa figura, que é a figura da supervisão,
saber, né? Ele se situa no lugar de especialista, ele sabe mais que o outro, né? Todo supervisor é aquele que sabe mais, né? Que aquele outro, e em geral ele adiciona uma outra competência, né? Que é a capacidade de arbítrio sobre o trabalho do outro, né? É assim que se faz, é assim que será feito, né? Contudo, talvez isso possa ter muito sentido quando a gente lida com objetos não complexos, né? Quando a gente lida com produção de coisas, por exemplo, né? Um determinado consumo vai ser processado, né? Produção material, né? Qualquer produzir um sapato, né? Possivelmente nós desejaremos que todos os sapatos sejam muito parecidos um com o outro, que o grupo enorme seja exatamente um do tamanho do outro. Contudo, quando nós lidamos com objetos super complexos, que é o caso da saúde, o senhor coloca aqui o trabalho de saúde como um trabalho que é super complexo, no campo da complexidade, nós passamos a lidar com uma outra condição de trabalho que é a imprevisibilidade, que é o tema da incerteza, né? Ou seja, que é incerteza pelo objeto, temos uma dupla incerteza aqui. A incerteza do objeto, né? O adoecimento, o risco de adoecer, são fenômenos complexos. Temos do outro lado um sujeito que, ao executar o seu trabalho, é infiel. Então, nós trazemos uma problemática no campo da saúde que é muito séria, né? Como é que a gente, de alguma forma, assegura que no trabalho produza aquilo que se possa imaginar como se queira, né? O tema das boas práticas, coisa e tal, mas, ao mesmo lado, como assegurar que o trabalho possa também ter uma dimensão artística, né? Sobretudo no campo da saúde, o campo da saúde, né, é uma mistura de tradição com arte, né? O trabalho de saúde é todo, pegando uma professora do ambiente, né, que vai dizer, todo caso é um caso, né? Todo caso se filia a uma certa tradição, né? Mas ao mesmo tempo ele deriva, ele imediatamente diverge, né? Então, como é que a gente poderia pensar esse tema com esse tipo de problemática que está trazendo aí para nós? Posso colocar na questão da. Acho que para nós, O pessoal está gravando, então acho que você não quer pedir discussão. Eu acho que a questão de colocar uma cuidado, né, em relação à saúde, a questão da como acontece hoje, né, no SUS, da precarização do trabalho. Então, todo esse contexto também, num ambiente onde nós temos uma precarização do trabalho.
Tiago 12, na medida que estamos experimentando no SUS ainda, que pese nossos 20 anos de experiência de reforma sanitária no Brasil, a gente ainda está tateando nesse campo. Estamos ainda no início de experimentações de uma gestão mais democrática, mais participativa do trabalho. Né? E o que importa aqui, obviamente, é reconstruir relações do trabalho e reconstruir relações do trabalhador com o usuário com a sua rede social, familiar, se eu entendi bem também, a tua questão era como que o gestor ou a gestão lida com essa questão da renormalização, é isso que você tinha falado também, com a infidelidade do meio. Aí fica o meio do trabalho, com todos os elementos que o meio contém, e como o Luiz falou aqui, o meio é infiel. Como a gestão lida com essa variabilidade, com essa renormatização que é permanente. Você fala de um novo governo, pode ser que você estará experimentando, e nós também acredito que se termos essa ideia do trabalho, como debates enormes, como ciclo permanente de renormalizações, e que não precisa do trabalho. Temos que imaginar um regime de produção de conhecimento que integra essa coisa para o trabalho. Não se dá por isso, pouco a pouco, há 25 anos começamos a explorar essa intuição que o trabalhador é uma coisa complicada, porque faltamos ferramentas para o agora. E pouco a pouco, claro que para melhor aproximar essa dificuldade, essa complexidade, essa opacidade dos horários, conseguimos, ao início, de maneira muito modesta, a criar um lugar que será o centro desse sistema, onde trabalhar sobre o trabalho com pessoas que estão dentro da situação do trabalho. E a meu ver, como falo seu amigo, é uma obrigação de desenvolver esse novo modo de conhecimento da atividade humana, não estudar isso, saber, acadêmicos, em qualquer lugar onde se cria conceitos que têm pertinência sobre a atividade humana. Desde que tem atividade humana, sabemos que
vamos encontrar, que vai existir durante o anos. E aqui como vamos fazer para não ficar muito visibilidade. Aqui como cheio, atividade misteriosa que é sempre um ciclo permanente de humanização. E aqui pouco a pouco imaginamos o que chamamos dispositivo de resposta, que é um pouco o símbolo da nossa história e que faz um pouco a dificuldade de viver na universidade, porque isso não é bem aceito como vocês na sua identidade. É natural, porque é paradoxo, porque não fazemos outra coisa que restituir a realidade. Nós, em lugares onde difundimos, produzimos conceitos, não é natural avaliar, enfatizar essencialmente o que eu chamava o ingrediente único da competência, que significa aqui as disciplinas acadêmicas, competências acadêmicas, uma empresa, uma instituição, pode dizer, saberes normas da instituição, normas da saúde, normas do médico, todos esses saberes que já são formados, todos estudados, que se podem ensinar à distância do ajudamento. Isso é, se encontrarmos atividade para abordar, temos que fazer trabalho em comum. O universo dos saberes disponíveis, dizem testigos sobre o trabalho, sobre muitas coisas, sobre a saúde, sobre direitos, todas as coisas que são pertinentes dentro do trabalho. E que são produzidos em vários graus de desaderência. Não sei se você entende essa expressão. Desaderência quer dizer que, por exemplo, mesmo um organograma é concebido grau mais próximo da atividade que vai ser feita numa empresa, um organograma já bem mais específico que, por exemplo, a lei da física, a lei da queda da rocha, dos corpos completamente em desaderência com relação a toda a situação singular. Uma teorema da geometria, a lei da queda dos corpos, é a completa desaderência que tem valor, por exemplo, se já mudado a planeta os corpos quedam. O máximo da desaderência, isso se pode ensinar, a física ou as matemáticas aqui, e o mesmo princípio se pode vincular, aplicar o jogo, o organograma do mundo, né? Exatamente o mesmo. Claro que o organograma é menos de desaderência porque tem pertinência tal lugar, tal empresa, próprio, mas também pode ser conhecido seguro porque fazemos um organograma antes toda a atividade das pessoas que vão ser sujeitos desse organograma é anterior à atividade real, é anterior à filosofia de homens, é necessário, mas esses saberes do povo são tendencialmente os saberes que são duradouros, conhecimentos, conceitos
conceitos mais gerais. Mas, claro que, se trata da atividade humana, sempre é assim, que vai ter normas que geram com eles saberes e valores. A floresta que vai ter nisso, calculamos que isso não percebe. Por isso temos que, se quisermos entender o que acontece nesse lugar de trabalho, temos que, para dar visibilidade ao que acontece, temos que fazer cooperar esse tipo de saber e os saberes que se podem ver força de comunicação, da ligação dos saberes investidos, tanto seriamente produtivos, diversos graus de aderência social. Quer dizer, cada vez que, desde que toda a situação de trabalho foi uma parte singular, através de vida, através da diversidade das pessoas, através do que resulta sempre dos debates ideológicos, que cria sempre uma nova situação. Cada debate ideológico cria história, cria uma situação nova. Temos que criar uma possibilidade de dar visibilidade a esse segundo tipo de valor de saberes que são gerados através dos debates ideológicos. E temos que criar um lugar, como gostei que vocês estavam de fazer, para dar visibilidade aos que as pessoas fazem através dos professores deste plano e o que tratamos de fazer no nosso ensino desde 25 anos, fazer trabalhar junto aos trabalhadores e nossos, que somos profissionais dos saberes do tipo 1. Eu chamei isso diálogo chocado com o duplo sentido. Por que duplo sentido? Porque o diálogo chocado é sobretudo um sentido. Mas quer dizer que cada um é uma gestão coordenadora. Claro que as pessoas do povo 2, as pessoas da Central de Saúde e Família, através dessa confrontação entre nós, vão aprender novos conceitos, novos saberes que são necessários. Mas, por outro lado, os gestores, os pesquisadores vão aprender como se desenvolve a realidade do trabalho nesse sentido e do sentido. Qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é por o suporte, por princípios éticos e teológicos ou do bem, do mundo comum exato do seu. Quer dizer que seria melhor conseguir como o bem, esse dispositivo, que o apoio, o suporte, porque para voltar ao início, se estamos convencidos que o trabalho humano é o coisa bastante destino, que, como alguns artigos, resulta mais ou menos de execução e procedimento de regras. Não é necessário fazer isso. Só é necessário que eu por um ou por dois. Só se temos a convicção, a convicção que o trabalho humano é muito mais complicado. Então, temos a necessidade de criar esse dispositivo
que esse trabalho comum não poder conseguir. Mas quase é construído, porque cada vez que o processo avança, o que esse mundo se construiu, se esclarece mais ou menos, se mira um pouco, é o que sim já estava claro no processo, no movimento, mas através desses diálogos se construi pouco a pouco essa questão da organização social. Antes de ela está explica também, eu só queria fazer um gancho com o que o Ivo estava falando. A gente não entrou no debate aqui sobre, não é o caso, sobre o projeto que a gente desenvolve em parceria, o INESP, o Ministério da Saúde, Política e Comunicação, mas quando o Ivo fala do dispositivo a 3 povos, ele tem uma relação direta com um processo que faz parte do nosso projeto, que é da construção de coletivos, onde a gente, nesses coletivos, constrói uma pactuação, procura, nosso movimento é no sentido de conseguir uma pactuação entre gestão, entre trabalhadores, e pensar em como a gente pode conhecer o trabalho no cotidiano, analisar a atividade de trabalho e propor transformações. Então, assim, a vinda do ILE tem uma relação direta com o que a gente está experimentando fazer aqui, usando agora a linguagem da BNH, que é experimentação, estamos experimentando. E só assim, se ficou bem claro para todo mundo, porque quando faz a tradução para o português, nem sempre fica exatamente as palavras que a gente usa, Mas quando ele fala dos saberes constituídos, que é o polo 1, é isso, os saberes que não têm a aderência, então são os saberes que já estão constituídos aí, são os saberes dos manuais, os saberes formalizados, etc., entre outros, e os saberes investidos, que são esses saberes que a gente produz no cotidiano na nossa experiência, e que são saberes que podem ser sistematizados, conhecidos e transformados no sentido de nos ajudar a pensar, analisar e a transformar o trabalho. Então, construir um projeto ético, partilhar valores para analisar e transformar o trabalho. Ela estava nessa possibilidade. É difícil para ele falar sobre a precarização do trabalho de saúde, porque ele não conhece muito o contexto brasileiro. Para falar especificamente sobre. Eu quero falar da precariedade, sempre um problema, porque a situação do trabalho, se trabalhamos na competência, essa sinergia precisa ter de falar esse ajustamento entre independentes.
que no mesmo movimento por diferenças fazer os projetos que podemos fazer numa empresa ou numa organização em comunicação do país. O projeto se nutre do que para a pessoa a sua própria realização. Cada vai desenhar. O que na situação sua faz patrimônio. Somos sempre diferentes numa situação tal evento histórico, tal pessoas, tal procedimento, tal aspecto da história anterior, para nós poder fazer um patrimônio que queremos desenvolver através do projeto. Por exemplo, experiências que nos fazemos sobre a importância se tiveram uma experiência positiva, que nutre o desejo de desenvolver, difundir o projeto, se nutre do que para você um patrimônio. Pode ser outro patrimônio para outra pessoa. E vice-versa. Isso quer dizer que o que vai ser seu projeto de uma situação, o progresso, o progresso de inovação o progresso do mundo a ser construído, vai buscar o que numa situação, o que anuncia mais ou menos esse projeto. De frente atrás, de atrás a frente. Mas tem uma questão de patrimônio de valor. Por isso, a pessoa que na aplicabilidade não pode construir não é uma situação boa, também confiança sobre a saúde. Eles tratam muito a partir de regulação
na realidade dos psicologia cognitiva. Muito interessante como podemos ficar se permitindo ficar nas informações de vários censos num momento muito pequeno para tomar uma decisão. O conjunto de informações que podemos guardar neste tempo para agir. A mim me parece que, por exemplo, no mundo do trabalho, numa situação de trabalho, eu sei que os psicólogos da memória trabalham no curso de ensino. Me parece que cada trabalhador deve selecionar o que as informações pertinentes a preservar para gerar tal instrumento, tal instalação. Não é consciente, pode ser não consciente, mas acho que a vida dela, segunda dimensão da vida, a experiência dentro da natureza, é como está a selecionar na memória do trabalho alguns elementos pertinentes nessa situação que possibilitam regular o seu fazer nessa situação. Não sei se é justo, e que eu chamo a presença da história quase excessivo, da relação em valor da pessoa dentro da pessoa do trabalho, porque se puder resumir, quer dizer que essa seleção de sons, cheiros, coisas pertinentes para agir sobre tal parlamento. É uma escola que digamos, se eu fizer uma situação, não sei se acho que não se poderia realmente distinguir claramente esses dois tipos de regulações. Eu sei que os economistas às vezes falam de atividade postural, gestual e atividade cognitiva. A meu ver, talvez eu sou corpus, acho que é difícil. A distância entre o prescrito real
uma noção fundante da própria ergonomia da atividade. É uma noção central, é uma noção fundamental da ergonomia da atividade. Só que a própria ergonomia da atividade, ao fazer a crítica do prescrito, o fez tradicionalmente em função de um prescrito de filiação e de origem no termo prodígio. E a crítica. Donc, la critique traditionnelle, classique de l'ergonomie de l'activité, en ce qui concerne les prescrits, a été toujours lié à la perspective théoriste, théorienne fortiste. Donc, mais les prescrits en lui-même, il s'agit d'une question absolument essentielle pour la propre activité. Ça veut dire les prescrits rigides ou la absence de prescrits, c'est problématique parce que pour les travailleurs, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quel est le rôle, la place, l'importance du prescrit dans la perspective de l'ergologie? Il s'agit tout simplement de prendre le prescrit, de jouer à la poubelle ou non? Je sais bien, mais je pense que peut-être c'est une question à développer un peu plus. A última pergunta desse, a questão é qual é o valor, né, do prescrito e do real? E a questão é jogar o prescrito na lata do lixo ou não? Qual é o valor do prescrito? O Márcio quer completar a questão. Professor, nessa mesma linha, considerando as forças convocatórias com relação à crítica ao prescrito, né, tradicional, em que medida essas forças hoje muitas vezes vêm da perspectiva de mercado? Ou seja, considerando que interessa não só uma dimensão de transformação do trabalho pela produção de valor coletivo, mas também por uma dimensão de consumo, a destituição do prescrito pelo mercado como força convocatória, o segundo polo. Não sei se está claro. Considerando que, tentando até na mesma linha dele, dizer em que medida a crítica ao prescrito, né, uma linha transformadora, como força convocatória para a criação, né, de novos mundos, etc., a construção de novos mundos, nós estamos falando numa perspectiva de que as forças convocatórias vêm numa ação transformadora, uma ação criadora de novas dimensões que passa pelo trabalho, pelas situações de trabalho, pelo trabalhador, então é uma emancipação a partir do trabalho. Agora, assim, no neoliberalismo, por exemplo, a desinstitucionalização, ou seja, a crítica ao prescrito também interessa como força convocatória, mas não para criar, obviamente, perspectiva coletiva de ação transformadora, mas para uma dimensão de consumo, a crítica ao prescrito, a perspectiva da privatização, né? Pensando que esse poderia ser um bom desenho para a universidade, né, enquanto modelo, e como o mercado vem, de alguma maneira, se apropria também nesse discurso da desinstitucionalização, da privatização. Os tópicos muito importantes. Se você der uns poucos motivos, Pode fazer propaganda. Não, depois, aqueles que usam manifesto, ou a minha engagement, manifesto, o engagement quer dizer manifesto para reconhecer a presença da atividade em toda a atividade humana. E nesse manifesto,
coisas novas. Teologias novas. Quer dizer o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Não. Não, porque é verdade que começar a falar da atividade através do encontro que fizeram os três médicos católicos, através das situações regionalizadas, onde essa distinção entre o prescritor e algo é clara, onde é clara o omnipresente. Muito favorável para iniciar a reflexão e a discussão. Mas sempre temos essa desvantagem de ser de parecer fijar a situação. Essas situações são gerais. Existem. E por isso, essa percepção televisada é uma parte, eu diria uma parte pequena do mundo das normas, em geral, normas excelentes. E tem uma transparência de normas e regulamentação. Primeiramente, se ficarmos no campo do trabalho, primeiro, se não há uma seguida, não tem que ser. Primeiro, agora, se nós estivermos ao trabalho, claro que as percepções são muito mais diversas, complicadas, e até esse ponto, parece que não há normas. Isso torna muito patológico. Muito patológico. Aqui não podemos trabalhar sem normas. De nenhum jeito temos que colocar as normas ao limite. Mas geralmente, eu não tenho também já escolhido o normal patológico, que é absolutamente justo, que não há sociedade humana sem normas, não é possível. Mas o que é verdade é que, como falei também, uma norma nunca se impõe. Falava aquela dos povos. Essa lei sempre impõe. Não podemos fazer a limitação, decidir que é uma lei ruim. Ao contrário, toda norma humana e até as normas dentro do trabalho são
que nunca teve essa necessidade, essa mesma necessidade de ser da igreja. Por isso, isso que está muito difícil de fazer como as normas, porque, de um lado, nunca podemos fazer sem normas, e, de outro lado, como os santos foram gerados, criados, não necessariamente hoje, através da história dos povos. Não há norma que se apoia sobre valores. É absolutamente evidente. Aquelas normas valem sem uma apoio sobre o qual qualquer valor que seja, qualquer norma mesmo técnica, a maneira de construir os prédios, a maneira de regular o trânsito e a maneira de governar o trabalho, são escolhas. Por isso, nunca podem ser impostas como uma necessidade da natureza. Esse mundo das normas é sujeito a julgamentos de valores. Sim, claro que as normas teóricas são uma escolha de governar o trabalho humano como para a maneira de discussão. É uma escolha que podemos criticar. Mas isso não quer dizer que ficar todas as normas em trabalho completamente absurdo. A dificuldade de identificar dentro das normas o jogo de valor que as sustenta. Claro que no caso da Taylor, é uma história de tratar o trabalho humano como uma necessidade humana. É uma escolha, mas a escolha é completamente oposta como para fazer tudo. Não havia normas, cada uma está a fazer o que quer, mas tem, nesse caso, outra norma terrível que é a norma de resultados. Não, a ausência de normas de procedimento fazer temos espaços muitos extras. Você faz como quiser. Bastante inteligente para escolher esse caminho, mas o que quero é resultados transcendentais. Isso é uma bateria fundamentalmente. Bom, concordamos com questão. Por isso, esse esquema lista esse conjunto de normas e decisões que nos enquadram em tipos diferentes, uma lei jurídica, uma lei europeu. Temos que respeitar também essa lei dentro do trabalho, mas é uma lei que foi adotada por tal governo em tal situação. E vivemos num mundo completamente aguardador de normas, mas isso não nos pode conduzir a não exercitar a noção de julgamento de valores. Sempre temos essa obrigação. Sobre, não sei se está você pode imaginar o uso do dispositivo contemporâneo como um procedimento de manipulação,
deve acontecer as suas experiências. A proteção contra essa deriva, essa manipulação, é o plano. Por que vamos trabalhar juntos? Porque já foi esse valor, ainda um pouco não bem claro, mas forte para nós que é a organização da saúde. Isso nos possibilita trabalhar juntos porque compartilhamos gestores, enfermeiros, essa ideia que é uma maneira de ver o mundo. Se não precisamos, em vez de trabalhar com essa ideia, esse projeto, do mundo comum a ser construído, acho que não terá sucesso. E, a meu ver, o que deve acontecer dentro dos dispositivos que nós temos é o esse lugar, o sol, entre o que chamam os valores sem dimensão e os valores mercantis. Se fala do mercado, acho que dispositivos como esses nos afastam que se expressem através do que cada um faz dentro do seu trabalho, os valores que